memória de um passado sem valor, onde o medo reinava. Posso até negar, mas aquele antigo eu é a imagem de agora, e seguindo ao novo lugar. Olho para o céu, sinto o coração pulsar. Aqui eu sei, posso sonhar e até voar. Eu vou me libertar, deixar a dor pra trás, seguir sem medo. Se junto a mim eu te levar, limites vou vencer. Não vai deixar qualquer fraqueza me foguear. No mundo sem luz, a força buscarei, e esse eterno sonho muito em breve alcançarei. Onde estiver eu estarei, tudo de mim lhe entregarei. Embora ela já tenha dito isso, Asuna pensou que entre todas as coisas existentes nesse mundo, a única que poderia ser chamada de real era a ação dormir. Todo o resto era só mais uma imitação virtual. Andar, correr, falar, comer, lutar. Então seria bem uma mentira dizer que todas essas ações não eram nada além do que códigos de dados calculados pelo servidor que hospedava Sword Art Online, já que não importava em o que o avatar faça nesse mundo, o corpo no mundo real, que seguia deitado em algum lugar, não iria se mover um único dedo. A única exceção dessa imitação era quando o avatar dormia em uma cama, que automaticamente o seu cérebro real também iria descansar. E é por isso que ela queria pelo menos dormir profundamente em algum lugar igual quando estava nas pousadas da cidade. No entanto, isso era bem difícil de acontecer. Ela foi pega pelo calor da batalha quando lutou em áreas abertas e dungeons. E é por conta disso que ela não tinha tempo para olhar para trás e refletir. Mas quando voltou para a cidade e deitou na cama de seu quarto, ela inevitavelmente repetiu suas ações de um mês atrás que estavam na sua mente. Porque naquele dia, ela fez algo tão incomum. Por que ela simplesmente não ficou satisfeita em apenas tocar o Neverwing? Por que ela colocou esse capacete mortal na cabeça e disse em uma pequena sentença: Link Star. Isso era o que ela estava pensando. Caindo em um sono superficial enquanto vários arrependimentos fluíam pela mente, Asuna começa a ver pesadelos. Seus colegas de classe ridicularizando-a por ter falhado miseravelmente no momento mais importante do seu terceiro ano do ensino médio. Tudo só por conta de um mero. Seus familiares se lamentando por Asuna ter desistido da corrida da sua vida que iria continuar durante muitos anos pela frente. E seus pais, olhando para o corpo de sua filha em coma em algum hospital, colando seus olhares para Asuna com expressões que ela não conseguia ver. Com seu corpo trêmulo, ela rapidamente sai pulando em cima da cama e olha a hora exibida no canto inferior esquerdo do seu campo de visão, indicando que, mesmo depois de várias horas desde que ela dormiu, a real quantidade de tempo que ela havia adormecido era menos de 3 horas. Após isso, não importava quantas vezes ela fechasse os seus olhos, ela simplesmente não conseguia voltar a dormir. Então, mais uma vez, se ela tivesse dormido adequadamente todas as noites, ela poderia não ter sido capaz de se dirigir a uma batalha aterradora por 3 ou 4 dias contínuos na dungeon. É por isso que Asuna sempre quis pelo menos gastar o dinheiro que ela adquiria em uma cama e um quarto da mais alta classe. Os quartos das pousadas desse mundo eram todos pequenos e sombrios, com camas desconfortáveis feitas de materiais desconhecidos, que reproduziam ruídos incomuns. Se elas fossem feitas com espuma de poliuretano italiano da mais alta resistência e elasticidade, ou um algodão um pouco mais normal, Asuna talvez conseguiria transformar as suas 3 horas em 4 horas em todas as suas noites. E falando das coisas que a Asuna queria, ela também desejava que tivesse um banheiro
ou no mínimo um chuveiro adjunto aos quartos. Mesmo que tomar banho aqui nesse mundo seja nada mais do que uma experiência virtual e que seu corpo do mundo real provavelmente seria regularmente lavado pelos funcionários do hospital, ainda assim, era uma questão de conforto próprio. Ela já estava preparada para morrer sozinha nas profundezas daquele labirinto. Mas antes disso, ela queria, apenas uma vez, mesmo que seja nesse mundo virtual, mergulhar suas mãos e pés um pouco em uma água quente que ela tanto gostava. Esse desejo ardente dela havia sido diretamente tocado pelas palavras do espadachim negro. O que você disse? Asuna perguntou com uma voz rouca enquanto inconscientemente agarrava o colarinho do espadachim. Se ela não tivesse tendo uma alucinação auditiva por conta do seu cérebro, o espadachim realmente tinha acabado de dizer que... Todo o leite que você conseguiu beber? Depois disso. Sobre ter uma cama com uma bela paisagem? Depois disso. Tem um banheiro? Com certeza parecia que ela não tinha ouvido errado. Depois de soltar o colarinho, Asuna continuou como se estivesse ficando impaciente. Você disse que o seu quarto custa 80 moedas para ficar por uma noite. Eu disse isso? Ainda tem muitos disponíveis esses quartos nesses alojamentos? Onde é que fica? Eu quero alugar um também. Então, por favor, me mostre o caminho até lá. Naquele momento, o espadachim finalmente parecia compreender a situação. Depois de tossir uma vez, ele colocou um rosto estranhamente sério e falou: bem, eu te disse que eu aluguei um lugar no segundo andar de uma fazenda, né? Você disse isso. Eu quis dizer que eu aluguei todo o segundo andar. Portanto, não há mais quartos vagos. Além disso, não há quartos para alugar no primeiro andar. O quê? Nesse momento, ela se sentiu fraca dos joelhos e mal estava se aguentando ficar de pé. Então, o quarto é todo... Apesar dela dizer só isso, ela parecia estar ciente do que ela queria perguntar. Com seus olhos negros completamente distraídos e com uma expressão lamentável, ele disse: sobre isso, na verdade, eu já estou muito satisfeito depois de ficar lá por cerca de uma semana inteira. E eu poderia muito bem dar pra você, mas... a verdade é que eu já paguei antecipadamente o número de dias máximo no sistema de quarto alugado, valendo de 10 dias de aluguel. E não há nenhuma maneira de cancelar isso. O quê? Seu corpo cambaleou novamente, mas dessa vez, Asuna de alguma forma tentou resistir. Mesmo agora, ela estava sendo atingida por um enorme conflito interno. O espadachim apenas tinha dito a ela que havia quartos para ficar além dos quartos de pousada, e alguns desses eram muito agradáveis. Nesse caso, se ela procurar toda a sua vontade, ainda poderia haver quartos disponíveis, com banheiros na vila de Tolbana. Mas dezenas de jogadores com o objetivo de chegar ao próximo andar já haviam se reunido dentro dessa vila. Então, naturalmente, todos os quartos bons já teriam sido pegos, e foi precisamente por isso que esse espadachim de cabelos negros pagou o aluguel com um número máximo de dias. E se ela quiser voltar para uma das vilas anteriores? Mesmo dessa forma, após o pôr do sol, haveria monstros fortes que não deveriam ser subestimados circulando pelos campos nos arredores. E amanhã de manhã, ela teria que se encontrar com um grupo de raids às 10 da manhã na Praça do Chafariz. Embora originalmente tivesse pouco interesse nesse grupo de raid para lutar com o chefe do andar, ela simplesmente não estava na sua natureza de desrespeitar o seu dever de se atrasar ou de se ausentar sem aviso prévio. Por uma razão tão insignificante, ou pior que isso. E foi assim então que só restou apenas uma opção. Durante alguns segundos, Asuna estava em conflito em corpo e alma. Se esse fosse o mundo real, ela não faria tal ação, mesmo se o céu e a terra viessem de cabeça para baixo. Porém, este era apenas um mundo virtual, onde tudo era feito de dados digitais, e seu próprio avatar também não era diferente. Além disso, a pessoa na sua frente de seus olhos não poderia mais ser considerada uma estranha. Eles tinham comido pão coberto de creme juntos, foram empurrados para o mesmo grupo de batalhas com o chefe, e é certo que o homem já havia lhe dito que explicaria algo ou alguma coisa em algum momento.
Se ela usou essa oportunidade para receber essa explicação, isso de alguma forma deve servir como uma bela desculpa, não é mesmo? Provavelmente. Virando-se para o espadachim, cujo olhar vagava sem rumo, como usualmente esperado, Asuna de repente baixou sua cabeça e falou com um tom de voz com um volume que poderia de alguma forma só ser ouvido por ele. Me empresta seu banheiro. A fazenda que o espadachim de cabelos negros havia alugado ficava situada perto de um pequeno pasto na parte leste de Tourbana. Essa fazenda era muito maior do que ela estava esperando. Se o celeiro e a edificação principal fossem incluídos juntos, o lugar seria tão grande quanto a casa da Asuna no mundo real. Um belo riacho fluía através do terreno da fazenda, e uma pequena roda d'água ali instalada fazia sons pacíficos. À medida em que a água passava por ela, na edificação principal dos 2 andares, vivia uma família de agricultores NPCs do primeiro andar. E a alegre esposa da casa direcionou um grande sorriso para Asuna quando eles chegaram no portão. Havia uma velha que estava dormindo em uma cadeira de balanço perto da lareira, e tinha uma marcação dourada, uma indicação de quest, flutuando em cima da sua cabeça. Asuna achava preocupante, porém ela ignorou isso por uma hora. Asuna seguiu o espadachim até a enorme escadaria para o 2º andar, onde havia apenas uma porta no final de um curto corredor. Quando o espadachim tocou na maçaneta da porta, houve um som de fechadura se abrindo automaticamente. Se tivesse sido a Asuna a tocar na maçaneta, a porta definitivamente não se abriria. Era completamente impossível abrir fechaduras de quartos alugados, mesmo o jogador tendo uma skill pequena. Bem, por favor, entre. O espadachim abriu a porta e fez um estranho gesto de boas-vindas. Obrigada. Expressando sua gratidão em voz baixa, Asuna então entrou na sala. E naquele momento, ela gritou sem querer. O que é isso? É tão grande e tem apenas uma diferença de 30 moedas entre isso e o meu quarto. Não é muito barato? Se é capaz de encontrar um quarto como esse rapidamente, é necessário ter a Outside System Skill. Bem, isso no meu caso. No momento que o espadachim interrompeu suas palavras de maneira não natural, Asuna virou seu olhar em direção a ele. E então, o espadachim tremeu a cabeça ligeiramente. Logo depois, Asuna olhou ao redor do interior do quarto novamente e soltou um grande suspiro. A sala em que os dois estavam naquele momento era de pelo menos 30 metros quadrados. Se a porta que podia ser vista na parede do leste fosse o quarto, então provavelmente era do mesmo tamanho também. E na parede do oeste havia uma porta com uma placa banheiro pendurada nela. Essas letras do alfabeto, escritas em um estranho tipo de letra, parecia liberar um poder atraente e mágico em direção a Asuna. O espadachim rapidamente desequipou sua espada de uma mão de suas costas e também o equipamento defensivo nas suas mãos e pés, e confortavelmente afundou seu corpo no sofá de aparência suave no meio de um conjunto de móveis simples, mas ainda um excelente ambiente. Depois de dar uma longa esticada em seu corpo, o espadachim olhou para Asuna, que estava perdida em seus pensamentos por um momento. Então, ele logo engoliu seco e falou: Bem, você provavelmente pode dizer apenas olhando, mas o banheiro é pra lá. Então, sinta-se livre para usá-lo. Ok. Asuna não conseguia acreditar que visitou o quarto de outra pessoa e se apressaria tanto assim para entrar no banheiro. Mas era tarde demais para mostrar restrição agora. Enquanto murmurava... Bem, então... E se dirigia para a porta. A voz do espadachim ressoou atrás dela. Sim! Vou te dizer para você ficar mais ciente. Mesmo que isso seja chamado de banheiro, ainda não é o mesmo que no mundo real. O Nevergear não parece conseguir recriar uma sensação líquida tão bem... Então, não suba muito as suas expectativas não, hein? Desde que tenha muita água quente, não precisarei de mais nada. Respondendo com muita sinceridade, Asuna abriu a porta do banheiro. Ela entrou e imediatamente puxou a maçaneta com firmeza. Além da água quente, outra característica do banheiro
era que ele podia ser trancado. Ela olhou para a porta que estava apenas fechada e pensou em considerar essa precaução, mas lamentavelmente era improvável que ela conseguisse fazer isso. Ela não conseguia encontrar nenhum tipo de ferrolho ou botão perto da maçaneta da porta. Mesmo depois de tocar com as pontas dos dedos para ter certeza, parecia que o menu de operações não podia ser aberto por Asuna, que não era inquilina naquele quarto. No entanto, a presença ou ausência de uma trava já era um pouco inútil nessa situação. Afinal, ela invadiu um quarto pertencente a um homem que havia acabado de conhecer ontem e estava pegando seu banheiro emprestado. Ela não conseguia chutar a idade nem o caráter do espadachim de cabelos negros. Pensando nisso, ela nem sabia o nome dele também. Mas, pelo menos, ele não deveria ser do tipo que invade o banheiro de repente. Provavelmente. Bem, mesmo que por algum motivo ele entrasse, ele não conseguiria fazer nada aqui, dentro dos limites da cidade, onde o Código de Prevenção contra Crimes, ou algo do tipo, era ativado. Mas, interrompendo seu pensamento, Asuna finalmente afastou seu olhar e virou para o sul. Então, involuntariamente, ela falou com uma voz baixa. Incrível. Esse cômodo também era bastante espaçoso. A metade norte era um provador, com um tapete grosso no chão e prateleiras de madeira maciça embutidas na parede. E o piso da metade sul tinha azulejos de pedra polida, enquanto a maior parte daquela seção era ocupada por uma banheira branca com formato de navio. No alto da parede de tijolos a oeste, havia uma torneira de água quente, na forma de um rosto de um monstro. E de sua boca saíam grandes quantidades de líquido claro. Ela encheu a banheira até a borda, enquanto levantava um puro vapor branco, até que a água começou a transbordar, para correr até um ralo em um canto do piso dos azulejos. Baseando-se no senso comum, não deveriam existir instalações de abastecimento de água quente tão grandes em uma casa medieval europeia, a qual essa edificação era modelada. No entanto, Asuna não teve coragem para reclamar dos erros de pesquisas históricas desse mundo virtual. Ela abriu a janela do menu principal com um movimento sem um objetivo e apertou o botão para desequipar todas as suas armas e armaduras na Figurate Equipment, que era exibida na metade direita da janela. Sua capa com capuz, com o qual havia se coberto até agora, a armadura de cobre cobrindo seu peito, e ambas as luvas e botas longas, e sua longa e fina espada pendurada na cintura, tudo isso desapareceu. Logo em seguida, seus longos e lisos cabelos castanhos fluíram escorregando por suas costas. As únicas roupas que restavam eram uma única túnica de lã, com mangas de 3/4 e uma calça de couro longa apertada. O botão que ela havia acabado de pressionar mudou para desequipar todas as roupas. Assim, ela pressionou novamente. A túnica e a calça desapareceram, deixando apenas 2 peças simples de roupa íntima de algodão. Asuna olhou para uma porta uma vez mais, e depois apertou, o que havia mudado novamente para desequipar todas as peças íntimas. Com apenas essas 3 operações, seu avatar ficou completamente despido, e assim, ela teve uma sensação de frio virtual através da sua pele. No castelo de nome estranho conhecido como Ironcard, as 4 estações foram tentativamente sincronizadas com a realidade. E como o mundo real estava atualmente no início de dezembro, e a temperatura desse cômodo estava bastante baixa, ela apressadamente atravessou o banheiro de um ponto para outro, e no instante que subiu à beira da banheira de aparência cerâmica e submergiu a perna na água quente, os complicados sinais sensoriais gerados a partir dela a atingiram diretamente no topo da sua cabeça, suportando a necessidade de mergulhar todo o seu corpo na água. Ela primeiramente colocou a cabeça sobre o chuveiro de água da boca da torneira, à medida de que a sensação de calor envolvia a superfície de todo o corpo.
A diferença de temperatura do ar em sua volta desaparecia. Ela afundou suas costas na água quente. Asuna não pôde deixar de soltar um outro gemido baixo. De fato, como disse o espadachim de cabelos negros, a sensação de tomar um banho no mundo real não poderia ser reproduzida. A sensação da água quente sobre a pele, a pressão da água contra o corpo e a luz refletida na superfície trêmula da água, todos eles tinham uma sutil sensação de incongruência. Mas a sensação de tomar banho, que era pré-estabelecida até uma certa medida, como por exemplo comer, parecia ter sido enviada ao seu cérebro. Porém, quando ela fechava os olhos e esticava os braços e as pernas, a diferença era tão insignificante que ela nem se importava mais. Isso era um banho. Além disso, era uma banheira de luxo com 2 metros de comprimento, com uma luxuosa água quente fluindo livremente dentro dela. Enquanto afundava na água quente até a boca, com os seus olhos fechados e relaxava completamente o seu corpo, Asuna começou a pensar. Agora estará tudo bem. Mesmo que eu morra, não tenho mais nada para me arrepender. Desde que eu deixei a cidade dos começos 2 semanas atrás, havia um pensamento que rondava constantemente a minha cabeça. Finalizar esse jogo da morte era uma tarefa impossível. Dessa forma, todas as 10.000 pessoas presas acabariam morrendo. Era apenas uma questão de morrer mais cedo ou mais tarde. E então tudo neste falso mundo virtual não faria mais diferença. Nesse caso, seria melhor continuar avançando e avançando imprudentemente, até que somente um único restante desabe depois de não ser mais capaz de se mover, e então morrer. Recapitulando as reuniões de estratégia realizada ontem e hoje, meu coração estava bastante neutro diante daquela situação. Eu não me importava com quem eram os beta-testers, dos quais ainda não sabia o significado exato, ou como os itens seriam distribuídos. O que eles tentariam desafiar amanhã no domingo era a maior e última barreira do primeiro andar de Aincrad, que até então engoliu 2.000 pessoas. Porém, não era possível derrotar algo desse tipo com meras 40 pessoas, principalmente logo na primeira tentativa. Havia uma grande chance de aniquilação total, e mesmo que não fosse tão longe, o indício de uma derrota era inevitável. Querer tomar banho a um ponto de me desviar bastante do meu comportamento usual, ou em outras palavras, um desejo em que eu queria realizar pelo menos uma vez antes de morrer, agora que havia se tornado realidade. Eu não sentia mais arrependimento caso desaparecesse deste mundo na batalha contra o chefe amanhã. Aquele pão coberto de creme. Antes de morrer, eu quero comê-lo mais uma vez. Este desejo que de repente brotou de dentro do meu peito me confundiu. Eu abri os meus olhos, levantei levemente um pouco do meu corpo da água quente. De fato, o sabor não era ruim, porém era completamente uma imitação. Meus olhos viam apenas polígonos, e os sinais de gostos eram pré-definidos. Aliás, até com esse banho acontecia o mesmo. O que parecia água quente não passava de uma superfície de contas matemáticas que criavam sua aparente permeabilidade e reflexividade. O calor que envolvia todo o meu corpo também era, na verdade, apenas uma enumeração de sinais eletrônicos enviados pelo Never Gear. Mas, no mundo real em que eu vivia até um mês atrás, eu já desejei comer algo dessa forma. Eu alguma vez fortemente já desejei tomar um banho como esse. Os cardápios completos de menus de comida orgânica, em que eu mecanicamente movia para minha boca enquanto conversava com os meus pais, mesmo não querendo comer, e o pão coberto de creme virtual que o meu corpo desejava tanto que até minha boca salivava. Qual deles deve ser considerado mais real? Refletindo sobre essa questão, que eu considerava algo muito, mas muito importante. Qual deles deve ser considerado mais real? Sem você, eu ainda fico bem por algum tempo. Pude fingir, lembrar de nós agora.
agora só me faz chorar. Um dia eu fui feliz. Se existe alguém que vive sem um par, deve ser porque não achou quem amar. Aquele seu perfume, o jeito que você tem.